Bom dia, então, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai aprender a colocar os desenhos em pranchas de impressão, né? Aqui, inicialmente, lá no início da unidade curricular de projetos, a gente fez o desenho desses formatos aqui, né? O formato A4, o formato A3, formato A2 e o formato A1, certo? Aqui todas as medidas, né, deles. Inicialmente, então, pessoal, vamos pegar aqui o nosso formato A3, por exemplo. O que vocês terão que fazer nesta aula, então? Primeiramente, eliminar as cotas, né, do nosso formato aqui, porque elas só foram utilizadas para confecção da prancha de impressão, tá? Não tem mais necessidade de elas estarem aparecendo no nosso desenho aí, certo? Então, vamos excluindo elas aqui, né? Assim, ó, deixar limpinho aqui, certo? Então, o que nós teremos que fazer? A planta que vocês têm lá é semelhante a esta aqui, certo? Tem a guarita, tem aqui a parte mais predial, né, em si, da planta industrial. Nós iremos colocar, então, em pranchas de impressão. Aqui embaixo, pessoal, como vocês podem ver, ó, vocês têm o modelo, que é onde a gente trabalha, né, com o desenho em si. E nós temos aqui nomeado como Layout 1, certo? Esse Layout 1 aqui, nada mais é do que a prancha de impressão, certo? Vamos dar um clique nela aqui, para vocês visualizarem. Ó. O que nós temos aqui, então? Um formato A4 aqui, por exemplo, ok? Então, vamos nomear ele aqui, né? Clica com o botão direito, né, sobre o layout ali e vem aqui em Rename. Okay? Daí ele vai setar para vocês darem um novo nome para esta prancha. Vamos colocar aqui prancha 1, por exemplo, certo? Então, ela está nomeada ali para vocês trabalharem. Primeiro passo, então, para organizar a prancha de impressão é o seguinte, aqui nós temos um formato A4 com as dimensões aqui de 210 mm por 297 mm. Aqui nesse outro arquivo, nós vamos utilizar então a nossa prancha A3, que ela tem dimensões de 420 por 297 mm, certo? Voltando então aqui para o nosso desenho, esse aqui está para o tamanho A4. Como que a gente muda esse modelo então? Vocês vão vir aqui, ó, na prancha 1, no caso, clica com o botão direito sobre ele, né? E vocês vão vir aqui, ó, em Page Setup Manager. Dá um clique nele e vai abrir essa telinha aqui para vocês, tá? Aqui nessa telinha, então, vocês vêm aqui no botãozinho aqui na direita, ó, chamado Modify. Dá um clique nele, né? Espera ele abrir, um pouquinho devagar às vezes. Aqui o seguinte, ó, vocês têm aqui Paper Size. Aqui é o tamanho do papel. Percebam que ele está setando aqui o formato A4 para nós. Então, vocês vão clicar aqui no Combo Box e vão vir aqui no A3, ó, que está logo na sequência aqui embaixo. Ó. Se não tiver, vocês vão ter que dar uma procurada aqui na barra de seleção, tá, pessoal? Vão ter que procurar aqui. Então, vamos selecionar o formato A3. Percebam que ele já trouxe aqui as dimensões 297 por 420 milímetros, né? Vão deixar ele em formato paisagem e vão dar um OK. Percebam, ó, que a folha atrás ali ela já aumentou o tamanho, certo? Aqui, então, já está configurado para o nosso formato A3. A gente vai dar um close, certo? E nós temos aqui o nosso formatinho A3, então. Agora, então, de forma bem simples, pessoal, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui nas nossas pranchas de impressão. Vamos pegar o formato A3. Ó. Vamos selecionar ela aqui. Vem aqui no comando de teclado e dá um Ctrl C. Certo? Para a gente copiar o arquivo para a nossa prancha de impressão aqui. Aqui eu vou dar um Ctrl V. Percebam que ó, o cursorzinho do mouse ali já trouxe
a prancha junto para nós, ó. Conforme eu vou trazendo ela para cá, percebam que ela vai perfeitamente encaixar aqui no formato A3 do CAD, tá? Aqui ele pede alguns dados, né? Só dá um OK aí. Percebam, ó, ficou perfeitamente encaixado, né? Aqui nós temos, então, esse quadrinho que eu selecionei aqui, ele é chamado de Viewport, tá? Eu vou deletar ela só para a gente aprender a inserir uma Viewport aqui também. A Viewport, o que ela vai fazer? Ela vai buscar esse tema de visualização aqui do model, tá? Vai importar aqui para a prancha de impressão. Então, como que eu procuro isso? Vamos digitar lá no teclado, ó, Viewports, certo? Viewports, Viewports. Dá um clique nela, que ele aparece uma tela de configuração, né? Aqui nada mais é o que isso aqui faz, pessoal. Ah, quero criar uma viewport no formato circular, por exemplo. Você vem aqui e configura ela para desenhar uma viewport circular, por exemplo. Como a gente não quer uma viewport circular, a gente vai pegar o padrão. Aqui, ó, deixa em Active Model Configuration. Ele vai criar uma viewport quadrada ou retangular, como vocês formatarem posteriormente, né? E vão dar um OK aqui, ó. Percebam que ele já trouxe o comando aqui para a tela, ó. O cursor já está selecionado ali, ó. Então, vocês vão dar um clique aqui no canto esquerdo superior do nosso formato ali, dentro das margens, é claro, né? E vão arrastar até o canto direito inferior. Nossa viewport está desenhada aqui, pessoal. O que nós iremos fazer agora, então? Vocês vão dar 2 cliques aqui dentro da viewport, ó, percebam que ela ficou com um contorno um pouco mais reforçado. E vocês vão procurar a prancha de impressão de vocês. Ou melhor, o desenho de vocês. Aí, ó. Percebam que ó, bem simplesinho de trazer, certo? Aqui, ó. Então, vocês vão localizar, por exemplo, aqui, vão pôr o desenho da guarita aqui, certo? Então, vamos posicionar aqui a guarita, né? O diagrama unifilar da guarita. Pode pegar o comando Z, Enter, e selecionar qual ponto que vocês querem maior destaque na prancha, tá? Percebam, ó, que ele vai alinhar para vocês aqui, ó. Vamos arrastar um pouquinho para a esquerda aqui, pessoal, tá? Para que ele fique bem organizadinho, ó. Para perder a seleção da viewport, só dá 2 cliques fora, ó, tá vendo? Aqui, ó. Segue o cursor do mouse aqui, ó. Aqui na parte cinza, ó, se dá 2 cliques fora da tela, que ele fecha a viewport para vocês, ó, novamente, ó. Que abrir a viewport, dá 2 cliques dentro. Fechar, 2 cliques fora, ok? Tomar muito cuidado com isso. Aqui embaixo, pessoal, então vocês vão fazer o preenchimento também, tá? Por exemplo, o que é importante aqui? Colocar o nome de vocês, né? Quem que foi o autor do desenho, né? Isso é importantíssimo. E colocar o título aqui. O que isso aqui representa? Que desenho que é esse aqui? Esse aqui é o diagrama unifilar da guarita. Então, vamos colocar diagrama unifilar da guarita aqui na especificação 1, certo? Vamos dar o nome aqui para a prancha de impressão, por exemplo, página 1, certo? E vamos colocar aqui a data, ok? Vocês vão fazer, então, no mesmo arquivo, isso aqui várias vezes para configurar. Um detalhe importante aqui, pessoal. Nós criamos a primeira prancha, por exemplo. É interessante que vocês criem mais uma viewport aqui, tá? Vamos criar aqui mais uma viewport, certo? Para que essa viewport? Vamos posicionar ela aqui do lado, por exemplo. Aqui dentro dessa viewport, o que eu vou buscar? Vocês vão buscar a legenda do desenho de vocês, tá, pessoal? Toda a prancha de impressão vai ter que ter a legenda do desenho ali. Qual legenda que vocês vão colocar? Vocês vão buscar aí, que vocês têm também, né, que foi compartilhado com vocês.
esse arquivinho aqui. Deixa eu localizá-lo aqui para vocês relembrarem. Esse aqui, ó. Certo? Vocês têm esse arquivo aqui, ó, com a simbologia predial. Então, vamos configurá-la para lá. Dá um Ctrl C nesta prancha. E vamos trazer para cá, ó. Percebam que eu vou trazer aqui no arquivo model, tá, pessoal? Nunca junto no formato de prancha aqui, ó. Por quê? Agora eu dou 2 cliques aqui dentro. E agora eu vou localizar somente a simbologia, ó. Deixa ela aí num tamanho que fique bom para visualização, né? Percebam, ó. Temos então a legenda e temos o diagrama unifilar da guarita aqui, por exemplo. Esse aqui é a formatação da nossa prancha de impressão, tá, pessoal? Para criar outra prancha, como é que vocês fariam aí? Então, vocês vão vir aqui, ó, nesse maisinho, certo? New Layout, dá um clique nele. Percebam que já apareceu ali, ó, Layout 1. Dá um clique sobre ele, ó. Novamente, vamos fazer aquela nova formatação, tá, pessoal? Clica com o botão direito, renomeia ele aqui e vamos colocar ali. Prancha 2, certo? Vamos configurá-la aqui, então. Botão direito sobre a prancha 2, Page Setup Manager, Modify, certo? E vamos mudar aqui para o formato A3 novamente. Vai dar um OK e um Close. Percebam que já trouxe aqui o nosso formato A3, tá? Novamente, então, a gente vai localizar aqui o formato A3, seleciona, dá um Ctrl C, Ctrl V, aqui no nosso arquivo de desenho, certo? Dá um OK, só para ele confirmar, né? Tá criada a nossa segunda prancha de impressão. Vamos preencher, né, aqui os dados. E aqui o que é interessante, pessoal. Vamos excluir aqui, né, a viewport para vocês novamente inserirem, né? Viewports. OK. E vamos posicioná-la aqui. Dá 2 cliques aqui dentro, né? Vamos novamente localizar a nossa prancha, o nosso desenho, melhor dizendo. OK. Aqui, ó, como essa prancha aqui, ela é composta por... Como essa planta aqui, ela é composta por uma região bem extensa aqui, o ideal é que a gente reparta ela em pranchas, tá? Por exemplo, essa prancha 2 aqui, eu vou deixar bem claro o diagrama unifilar da recepção do trabalho e dos classificadores, certo? Dessas 3 regiões aqui. Na próxima prancha, vocês vão deixar lá, por exemplo, da reunião, reunião e diretor, certo? Fracionar a planta para aparecer nas pranchas de vocês. Por quê? Para ficar num tamanho legível, tá? Para não ficar muito pequeno na prancha de impressão. Aqui, ó, aqui ficou ideal, tá? Tá aparecendo bem as descrições, o diagrama também vai aparecer bem, tá, pessoal? E novamente, aqui, ó, a gente vai inserir uma viewport aqui do lado. Mais uma viewport, né? Menor. OK, né? Desenhar a nossa viewport aqui do lado. E como anteriormente, a gente vai localizar somente a legenda do nosso desenho, pessoal. Aqui, ó. Certo? Então, vocês têm diagrama unifilar e também a simbologia, para que o pessoal consiga fazer a leitura na hora de executar esse projeto, por exemplo. Certo? Na aula anterior, a gente começou a trabalhar então com o diagrama multifilar, tá, pessoal? O diagrama multifilar é interessante que a gente traga ele também. Deixa eu só localizar aqui nos meus arquivos. Diagrama multifilar aqui. Certo? Diagrama multifilar, então, aqui. Vou fazer um exemplo para vocês, tá? Vamos fazer o preenchimento do diagrama multifilar, conforme as orientações da aula anterior, né?
Vamos selecionar ele aqui inteiro e vamos trazer junto com a nossa, com o nosso arquivo aqui de desenho, ó. Certo? Aqui, ó, deixar ele aqui do ladinho. Aqui, ó, nosso diagrama unifilar. Tá, preenchi tudo certinho, o diagrama multifilar aqui. Nós vamos criar uma prancha de impressão aqui, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, por exemplo, dar um nome para ela, né? Vamos colocar aí prancha 3. Prancha 3. Certo? Na nossa prancha 3 aqui, então, novamente aquela configuração. Botão direito, Page Setup Manager, Modify. Aqui no formato A3, vamos mudar para o formato A4. Ok? E Close. Certo? Vamos localizar aqui o nosso formato A3, tá, pessoal? Daqui um Ctrl C. Claro, se vocês quiserem utilizar o formato A2 e o formato A1, sem problema, tá, pessoal? Porém, na hora de formatar a página ali, você tem que formatar para o formato desejado, tá? Deixa eu localizar aqui. Vou dar um Ctrl V. Encaixa nosso arquivo aqui. Perfeito, né? Vou excluir essa viewport existente, vamos criar uma nova, então. Viewports. Certo? Ok. Desenha a viewport, agora nós vamos localizar aqui também o nosso diagrama multifilar, tá, pessoal? Vou organizar ele aqui num jeito que ele fique visível, né? Um pouquinho mais para cima aí. Aí. Perfeito, né? Vamos fazer o preenchimento, né? Vamos colocar aqui diagrama multifilar da guarita, por exemplo. Colocar o nome de vocês, né? O autor do desenho. E aqui também preencher os dados, como folha, o número da folha. No nosso caso aqui nós temos 3 pranchas, folha 1, 2 e 3, então seria a folha 3 aqui. E aqui a data que vocês executaram a atividade, certo? Vão salvar o arquivo, carregar no drive de vocês e vão dar continuação nas atividades que ficaram pendentes até o momento. Vão continuar o preenchimento do diagrama multifilar e concluir o diagrama unifilar, assim como também a planilha de cálculos, a corrente de projeto e corrente nominal, bem como também a especificação de condutores de acordo com a corrente de projeto. Certo, pessoal? Então, bons estudos, um forte abraço e até semana que vem.